Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, professor de matemática. Estamos aqui nas atividades curriculares complementadas com o apoio do Governo do Estado do Maranhão, juntamente com a Secretaria Estadual de Educação do Maranhão. Vamos dar uma aula para vocês hoje sobre agora a área específica do círculo e das regiões circulares, certo? Como é que eu calculo a área delimitada por essa figura, certo? Fizemos o primeiro vídeo sobre as outras figuras, os quadriláteros, o triângulo, com as fórmulas, né? Acompanhe esse vídeo e hoje a gente vai complementar essa aula que serve de base para as outras, né? Que vocês vão estudar geometria espacial, que precisa calcular a área também, tá? Então é importante que a gente saiba calcular a área das figuras. Hoje a gente vai falar especificamente da área do círculo, né? Como eu calculo a área do círculo e de regiões, né, derivadas do círculo. Uma parte do círculo, uma coroa circular. Como é que eu faço para fazer o cálculo dessa área, né? Lembrando que calcular área é calcular espaço, né? Você quantificar um espaço de uma superfície plana, tá? Beleza, mas antes de a gente começar a falar da área do círculo, a gente precisa primeiro lembrar o que é um círculo e saber diferenciar o círculo de uma circunferência. Tá? Primeiro, eu tenho que lembrar o que é uma circunferência e lembrar que não é a mesma coisa. Às vezes a pessoa está falando da circunferência, na verdade é o círculo, né? Calcula-se a área de quê? De círculo ou de circunferência? A gente calcula a área de círculo. De circunferência, a gente no máximo calcula um comprimento. Tá? Então vamos primeiro diferenciar o que é um círculo e o que é uma circunferência. Primeiro, como é que a circunferência é formada? Você tem um ponto central, né? Aqui eu tenho um ponto que é chamado de centro, vou chamar de centro O. E o que acontece? Você tem vários pontos aqui que estão a uma mesma distância desse centro. Tem um ponto A, um ponto B, um ponto C. E vamos supor que todos esses pontos aqui estão a uma mesma distância em relação ao centro. A reunião, o agrupamento de todos esses pontos que distam ou que estão ao mesmo valor de um ponto fixo, chamado de centro, forma uma circunferência. Então, quando eu falo de circunferência, eu estou falando só dessa linha. Como é formada essa linha? Pela reunião de todos os pontos que estão a uma mesma distância em relação ao centro. Beleza, professor, entendi o que é circunferência. E onde o círculo entra nessa história? O círculo é justamente essa parte interna. Tá? Então a linha, juntamente com a parte interna, é justamente o círculo. Isso aqui é círculo. Círculo é a região delimitada pela circunferência. A circunferência é a região interna. Já a circunferência é só a linha. Tá? Compreendeu aí a diferença entre círculo e circunferência? Elas compõem a mesma figura, né? Mas uma coisa, outra é outra coisa. Beleza? Muito bem. Quais são os elementos principais da circunferência que a gente usa para cálculo do círculo? Você tem um centro, né? Esse pontinho O aqui ele é chamado de centro, né? Nós falamos aqui de distância, né? Distância em relação ao centro, a mesma distância em relação ao centro, assim que a circunferência é formada. E essa distância aqui é uma medida muito importante para o cálculo de círculo, que é o raio, né? O raio é justamente essa distância que ela é comum a todos os pontos da circunferência em relação ao seu centro. Então esse aqui é um elemento bastante importante, é o raio, né? A circunferência. Aí você também, isso aqui é raio, que nós usamos aqui a letra R para representar. É o elemento que compõe a circunferência. Um segmento que liga dois pontos da circunferência, aqui ligou um ponto A, um ponto B a um ponto C. Esse segmento aqui, ele recebe o nome de corda, que é uma corda, certo? E você tem uma corda maior, que é a corda que passa pelo centro. Liga dois pontos da circunferência e passa pelo centro, que é chamado de diâmetro. Então, o diâmetro é uma corda que obrigatoriamente passa pelo centro.
Então, vamos chamar aqui desse ponto E ao ponto F. Então, esse carinha aqui é um diâmetro. Pessoal, por que o senhor está falando desses elementos? Porque, turma, para calcular a área de um círculo, nós vamos precisar do raio da circunferência que ele forma. Tá? E às vezes a questão te dá o diâmetro. Se você perceber bem, ó, do centro para o ponto E é um raio. Do centro para o ponto F é outro raio. E do ponto E para o ponto F é um diâmetro. Então o diâmetro vale o quê? 2 vezes o raio. Tá? Então estou falando disso porque às vezes eu vou precisar da medida do raio para calcular a área do círculo. E às vezes a questão te dá o diâmetro. Beleza? Então se ele me der um diâmetro dizendo que é 20, eu já sei que o raio é 10. Se ele disser que o diâmetro é 30, eu já sei que o raio é 15. Beleza? Então são os elementos que compõem aqui a circunferência. Então esse raio aqui é um elemento que eu vou usar para calcular a área do círculo. Turma, e um outro númerozinho bastante importante que vai aparecer aqui nas nossas fórmulas do círculo é o número π. O número π é um número irracional, que ele foi obtido dividindo o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Tá? O comprimento de uma circunferência, se tiver aqui uma circunferência aqui, ó, certo? O que se observou? Que esse comprimento, que esse contorno aqui, ó, dividido pela medida do diâmetro, que é esse valor aqui, ó, um D e o C, que é o comprimento. Quando se dividiu o comprimento da circunferência pelo diâmetro, se obteve um número constante. E esse número é chamado de π. Ele é um número irracional, porque ele não existe representação fracionária para ele. Ele é obtido da divisão do comprimento pelo diâmetro. Certo? Estou falando isso porque esse π ele vai aparecer nas nossas fórmulas aqui para calcular a área do círculo, a área do setor circular, a área da coroa circular, que a gente vai falar também, certo? Então esse númerozinho vai aparecer. Para efeito de cálculo é comum você aproximar esse π, ó, dizer que ele é aproximadamente 3,14 ou 3,1, mas lembrando que o π é um número irracional, ele tem infinitas casas decimais, não periódicas, né? Para efeito de cálculo, né, você se aproxima ao valor do π, ou às vezes a questão fala assim, o número 50π, 60π, não substituir o π pelo número, deixa dessa mesma forma. É comum as respostas em matemática aparecerem assim, tá? Mas quando você observa o π na fórmula, você já sabe que é um valor constante obtido quando se divide o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Certinho? Beleza até aqui? Show de bola. Agora a gente vai para o que nos interessa, que são as fórmulas. Pessoal, como é que eu calculo? Se eu tiver um círculo, como é que eu calculo a área de um círculo? A gente não vai entrar muitos detalhes em demonstração, né? Mas vai mostrar o principal para você. O que eu preciso para você calcular a área de um círculo? Ou seja, saber quanto de espaço tem essa região delimitada por uma circunferência, né? Essa região delimitada por uma circunferência. Você precisa de uma coisa só, da medida do seu raio. Essa aqui é a medida principal que você vai precisar, é do raio, tá? Então, anotem essa fórmula aqui. A área do círculo, você calcula multiplicando π pelo raio elevado ao quadrado, certo? Porque você consegue, a demonstração disso é que você consegue desmanchar essa área aqui num triângulo, aí com o comprimento da circunferência você vai conseguir extrair a área do círculo a partir da área do triângulo, tá? A gente não vai entrar em detalhe nesse vídeo aqui, em relação a isso. Mas a área é essa aí, turma, π vezes o raio elevado ao quadrado. É a única medida que você precisa, já porque o π é um valor constante, né? É um número constante. Beleza, turminha. Isso aqui você usa quando precisa calcular a área do círculo inteiro. Às vezes, eu quero calcular apenas uma parte do círculo, delimitada por um ângulo central. O ângulo central é o ângulo cujo centro, o vértice é o centro da circunferência. Né? É como se fosse uma fatia de uma pizza.
que nós chamamos de setor circular, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma circunferência aqui de centro O, e eu tenho essa parte aqui, ó. Esse aqui, que é o ângulo central, e aqui você tem um ângulo. Esse aqui é um ângulo central. O ângulo central é o ângulo cujo vértice é o centro da circunferência. Então, essa região aqui, ó, essa regiãozinha aqui, ela recebe o nome de setor circular. O setor circular nada mais é do que uma parte do círculo, uma fatia do círculo. Tá? Então, é possível que a gente calcule a área, não do círculo todo, mas tendo um pedaço, certo? Como é possível, professor? Como é que eu posso calcular apenas a área de uma parte desse círculo aí? Aí você tem duas situações distintas, certo? Primeiro, se você sabe que parte, se você tem informação, ter a certeza de saber que parte do círculo aquele setor está representando. Por exemplo, se você tem aqui um diâmetro, né? Passou aqui o diâmetro, vem aqui, e aí você quer calcular a área dessa parte aqui, nós chamamos de semicírculo, né? O semicírculo é uma parte delimitada pelo diâmetro. Aí eu tenho certeza que esse setor circular, ele representa o quê? Ele representa metade do meu círculo. Então, se você tem essa certeza, aí você vai na lógica. Se o círculo todo é πr ao quadrado, a metade vai ser o quê? A metade, a área do setor circular, vai ser πr ao quadrado dividido por 2. Pronto. Certo? Se você sabe, se você tiver informação, por exemplo, que você vai calcular a área de um setor circular, de uma parte do círculo, e você tem informação que até essa parte, ele foi dividido em 3 partes, e eu quero somente uma dessas partes, né? O que você faz? Ora, eu pego a área do setor circular, que eu quero calcular, vai ser πr ao quadrado, dividido por 3. E assim sucessivamente. Certo? Caso, turma, você não saiba que parte do círculo aquele setor está representando, mas você tem que conhecer alguma coisa. Você conhece o ângulo central, por exemplo. Está aqui, ó. Você conhece aqui esse ângulo central. Esse ângulo central é um ângulo alfa. Certo? Aí, turma, você pode fazer uma regra de 3 para calcular a área desse setor circular tendo esse alfa. Porque, veja bem, o que você vai associar? Você vai associar a fórmula ao ângulo. πr ao quadrado. πr ao quadrado representa, não é a área do círculo todo? O círculo todo tem quantos graus? Tem 360 graus. 360 graus. Só que eu não quero a área do círculo todo. Eu quero a área apenas do setor. Então, a área desse setor circular está associado a alfa. Turminha, se você fizer aí produto dos meios pelo produto dos extremos, isso é uma regra de 3 simples, você vai encontrar a seguinte fórmula, desenvolvendo isso aqui, ó. A área do setor circular vai ser o ângulo alfa que você tem, né? Uma informação que você tem, você dispõe, multiplicado por πr ao quadrado, dividido por 360. Ó. Tá? Então, se você perceba que se você tem um conhecimento de quem é esse alfa aqui, e tendo raio, obviamente eu tenho que ter o raio, eu consigo encontrar a área do setor circular apenas o valor do ângulo central. Certo? Então, dessas duas formas, você consegue calcular a área de um setor circular. Beleza? Então, nós temos a área do círculo inteiro, nós temos aqui a área de setores circulares. Para finalizar, e a gente vai fazer alguns exercícios, né? A gente vai ver a área da coroa circular, tá? Deixa eu só colocar aqui nesse espaço, para a gente saber como é que se calcula a área de uma coroa circular e principalmente o que é. Né? É uma figura que vem caindo bastante no Enem, né? A área da coroa circular.
O que é isso, professor? Muito simples. Vocês lembram da moedinha de R$1? A moedinha de R$1 não tem aquela parte dourada? Aquilo ali é uma coroa circular. É, professor, é. Olha só. O que é uma coroa circular? Olha, eu tenho um círculo, certo? E tem um outro círculo aqui, ó, interno de mesmo centro. Tá? Vamos supor que esses são círculos concêntricos. O que são círculos concêntricos? São círculos de mesmo centro. Vamos supor que esse carinha aqui, ó, ele tem raio Rzinho, que é o raio do círculo menor. E essa outra aqui tem raio Rzão, que é o raio do círculo menor. Nós chamamos de coroa circular justamente essa área aqui, turma, compreendida entre esses dois círculos. Chama área de coroa circular. Certo? Como é que eu poderia calcular sem usar fórmula nenhuma a área dessa região? É simples. Basta você calcular a área do círculo todo e subtrair do círculo de dentro. A área do círculo maior menos a área do círculo menor é a área da coroa circular, porque resta só essa faixa. Tá? Nem precisa usar fórmula, se você tiver os dois raios, você faz isso. Calcula o círculo todo, como se fosse cheio, e retira a parte de dentro. Tá? Mas a gente pode desenvolver uma fórmula com isso aqui tranquilamente. Ó. Veja só, turminha. Área da coroa circular. Vou chamar A1, a área do círculo maior, que tem raio Rzão, menos a área do círculo menor, eu vou chamar de A2, que é a área do círculo Rzinho. Tá? Vamos demonstrar essa fórmula para vocês. Então, a área da coroa vai ser π vezes Rzão ao quadrado, menos a área do círculo menor, π vezes Rzinho ao quadrado. Para dar uma melhorada nessa fórmula, eu posso colocar esse π aqui em evidência, certo? Então, a área da coroa circular, colocando o π em evidência, resta só Rzão ao quadrado, menos Rzinho ao quadrado. Então, com essa fórmula, você consegue calcular a área da coroa circular, que é essa região. Beleza, galera? Então, todas as fórmulas de círculo estão aí. Vamos agora fazer algumas questões, alguns exercícios de aplicação dessa fórmula. Primeira questão. A figura parece uma coroa semicircular, cuja região tem área em centímetros quadrados de... Ó, turma, coroa semicircular. O que é isso? É a metade de uma coroa circular. Né? Coroa circular é aquela região delimitada por dois círculos concêntricos. Né? Como essa aqui desse exemplo 3. Isso aqui é uma coroa circular. Agora, observe que essa aqui é só a metade. Ora, se eu fosse calcular a área de uma coroa circular inteira, né, você usaria a fórmula π vezes Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. O raio do círculo maior, que é esse aqui, ó, que tem 24 de diâmetro, e esse aqui, ó, que tem 10 de diâmetro. Eu não uso diâmetro, eu uso raio. Só que se você perceber bem, isso aqui não é uma coroa circular inteira. Ó. Circular seria o quê? Só a metade, ó. Ora, se é só a metade, né, turma? O que nós vamos fazer? Vamos pegar essa fórmula aqui e dividir em duas partes. Vou pegar isso aqui e dividir por 2, ó. Certo? Aí você vai ter a área apenas dessa parte aqui, tá? Então vamos substituir os valores. Então essa área, vou chamar de área A. π. O raio, turminha, desse círculo maior não é 24. 24 é o diâmetro. Diâmetro vai de ponta a ponta, né? O raio é só metade. Então você não vai usar 24, você vai usar 12. 12 ao quadrado, menos, aqui é a mesma forma. Aqui é diâmetro, diâmetro é 10. Você usa o raio é metade. 5 ao quadrado. Isso aqui dividido por 2, certo? Vamos fazer a continha aqui, ó. Esse 12 ao quadrado é 144, que é 12 vezes 12. E o 5 ao quadrado vai dar 25. Então, nós temos que a área vai ser igual a π multiplicado por 119, que é justamente o 144 menos 25, né? Subtraindo,
Isso aqui dividido por 2, certo? Então você vai ter que a área, dividindo aqui 119 por 2, ó, vou encontrar 59,5, né? A questão, ela conservou o π. Então ficou 59,5 π centímetros quadrados. Resposta correta aí, letra B de bola. Certo, galerinha? Então, vamos para a próxima questão. A região a seguir apresenta 2 semicírculos de raio 8 centímetros inscritos em um quadrado de lado 16. Determine a área da região sombreada. É só essa parte aqui, turma. Turma, concordam comigo, se você tiver 2 semicírculos, você tem um círculo? Né? Se eu pegar essa parte aqui e essa parte aqui, né, eu tenho um círculo só. Então, nesse caso aqui, para eu calcular só essa parte que está em destaque, o que eu posso fazer? Você pode subtrair. A área da parte sombreada vai ser igual à área do quadrado, vou chamar de AQ, área do quadrado, menos a área do círculo. Tem sentido isso? Tem, porque se você tiver o quadrado todinho, se você retirar o círculo, fica apenas a parte que está em destaque, certo? Então, vou calcular a área do quadrado. Nós temos essa aula aí, ó, a área do quadrado é o lado ao quadrado, L ao quadrado, não é isso? No caso, 16. Então, a área do quadrado vai ser igual a 16 ao quadrado, que resulta em 256 centímetros quadrados. Certo? Aí vamos calcular a área do círculo, que é π vezes o raio elevado ao quadrado. Ora, turma, eu vou fazer o seguinte, vamos aí considerar o raio, vamos considerar o π 3,14, certo? Então você vai ter que a área do círculo vai ser igual a 3,14, o raio é 8 ao quadrado, certo? E aí você vai ter aqui, 8 ao quadrado é 64, não é isso? 64 multiplicado por 3,14, você vai ter aqui 200,96 centímetros quadrados. Essa é a área do círculo, certo? Agora, a parte em destaque, que é o que eu quero, basta você subtrair, ó. A área sombreada vai ser a área do quadrado, que é 256, menos o 200,96, que é a área do círculo, né? Subtraindo, você tem que a área sombreada vai ser igual a 55,04 centímetros quadrados. Resposta correta, letra A. Beleza? Certo, turma. Vamos para a nossa última questão da aula de hoje. Analise a imagem a seguir. Podemos afirmar que a área branca. Ora, a área branca, turma, é a área da coroa circular. A parte de dentro é escura. Então, uma fórmula para você calcular a área da coroa circular, você vai usar essa fórmula aqui, mas nessa questão a coroa circular inteira, né? Então, a fórmula é a seguinte. A área vai ser igual a π vezes o Rzão ao quadrado menos o Rzinho ao quadrado. O raio do círculo maior é 5, né, turma? Ó, daqui para cá. E do círculo menor é 2. Então, vocês vão ter que a área vai ser igual a π vezes o 5 ao quadrado menos o 2 ao quadrado. Perfeito? Então, nós temos que a área vai ser igual. O 5 ao quadrado resulta em 25. O 2 ao quadrado resulta em 4. A resposta, ele conservou o π. Então, não preciso substituir o π por nada. Então, a área vai ser igual a 24 menos 4 vai dar 19. Ou, desculpa, 21. 21 π centímetros quadrados é a área da região branca. Beleza, galera? Não esqueça de acessar o plano de estudo para mais informações. Valeu!